VGIR11 ou VGHF11, qual dos dois fundos imobiliários de papel da Valora é o melhor para você investir nesse momento? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa desses dois FIIs e lá no final do vídeo vai ter um quadro comparativo para você tirar um print para ficar aí melhor de você estudar e analisar. Então bora pro vídeo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você investe no VGHF11 ou no VGIR11, ou por que não nos dois. E eu já começo aqui o vídeo mostrando os indicadores do VGHF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 7,76. Seu dividend yield, ou seja, sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, é de 14,41%. O CP sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que esse fundo imobiliário ele está descontado, muito barato, 0,87. O seu preço justo aqui nessa métrica seria 1. Liquidez média diária de 4,7 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 7,40%. Por que houve essa desvalorização? A gente já vai ver. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2021, em março, ele estava ali quase custando R$ 6,00 aproximadamente. Veio aqui crescendo aqui a sua cotação ao longo do tempo, porém se a gente colocar aqui 30 dias, a gente percebe aqui uma queda brusca aqui na sua cotação a partir do dia 30 de setembro desse ano. Estava ali na faixa de R$ 8,44 e caiu aqui para R$ 7,76. Ele é um fundo imobiliário da Valora de papel do segmento híbrido. Ele não investe apenas em CRIs, mas ele investe também em cotas de outros FIIs, em ações, FDICs e SPE. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo. O seu número de cotistas supera 412 mil. Seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, seria R$ 8,92. Então a gente percebe como no mercado secundário o seu preço ele está bem abaixo desse valor. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de quase R$ 1,5 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 14,41%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 17,36%. E a gente consegue ver aqui uma oscilação na rentabilidade desse FII, uma característica aí comum em FIIs de papel. Sendo que em setembro ele entregou uma rentabilidade para os seus cotistas de 0,94%. E isso também se reflete nessa oscilação aqui nos dividendos. São dividendos que oscilam mais aí ao longo do tempo. E o seu último rendimento foi de 8 centavos por cota, valor que foi pago no dia 7 de outubro. E a gente percebe aqui que o fundo imobiliário ele vinha entregando 9 centavos por cota para os seus cotistas desde maio desse ano. Comparando a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do IFIX, apesar dessa queda brusca. 29,12% contra 14,59% do IFIX desde a sua criação aqui, na verdade, em 2021. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de setembro de 2024, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo aqui do fundo, que não é investir apenas em CRIs, mas em também outros produtos financeiros associados ao mercado imobiliário. O fundo ele encerrou aí o mês de setembro com 98,6% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 146 diferentes ativos, num total investido de 1,4 bilhão de reais. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa. E o gestor do fundo imobiliário ele comenta: ao longo do mês, houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo ao redor de 6 centavos por cota, derivada do ajuste negativo da marcação a mercado, tanto na carteira de CRIs indexados ao IPCA, decorrente de uma abertura nas taxas das NTN-B,
como da marcação a mercado negativa da carteira de FIIs do fundo, em linha com o movimento do IFIX ao longo do mês. A gente percebe que os fundos imobiliários eles estão em queda aí na economia, né, na Bolsa de Valores, e isso prejudica os resultados desse FII que tem cotas de fundos imobiliários na carteira. E no mês de agosto desse ano, houve uma deflação, ou seja, os preços caíram 0,02% nesse mês, né, a primeira deflação do ano. Então isso impactou bastante os resultados desse FII, que tem como indexador o IPCA. Aqui o gestor ele também comenta os casos de inadimplência em relação ao CRI Celina e também o CRI Guaicurus. O CRI Celinas, eles estão ainda em processo de solução aí dessa questão. No caso do CRI Guaicurus, que representa 0,7% dos ativos, foram acionadas as garantias. E o fundo imobiliário recebeu 2 terrenos na cidade de São Paulo, que já está colocando aí para venda para obter lucro. E o CRI Celina, ele representa aí 1,7% aí dos ativos. Então a maior preocupação aqui seria, no caso, o CRI Celina. E a gente consegue ver aqui uma grande diversificação na carteira de CRIs desse fundo imobiliário, sendo que a maior exposição é do CRI Vegri Mezanino, né, da própria gestora, 3,15%. E a partir daí vai diminuindo aqui a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI. Isso é muito bom porque dilui o risco caso aconteça algum risco de inadimplência. Então ele fechou aí o mês com 782 milhões investidos em CRIs, né, que corresponde aí a 53% da carteira. FIDICs, ele tem aí pouco mais de 16 milhões, que corresponde a 1,10% da carteira. Ele também tem cotas de fundos imobiliários, correspondendo a um valor que ultrapassa 565 milhões, e isso representa 38,5% da carteira aí do FII. O fundo ele também tem ações, né, pouco mais aí de 3,6 milhões de reais, que representa 0,5% aí do patrimônio líquido investido. E ele também tem SPS, pouco mais de 81 milhões de reais, que representa aí 5,52% aí do patrimônio líquido investido. No mês de setembro, o fundo imobiliário teve receitas de 14,9 milhões de reais. A gente consegue ver que é um valor menor do que nos outros meses. E subtraindo as suas despesas, o fundo ele gerou um resultado passível de distribuição de 13,3 milhões de reais e ele distribuiu 13,1 milhões de reais, ou seja, é bom porque ele guardou ali uma gordurinha em caixa. E o valor que ele ofereceu foi de 8 centavos por cota. E aqui a gente pode ver que o IPCA representa 56,64% da carteira, né, dos indexadores da carteira. E o CDI, 43,3%. Portanto, com a deflação, houve essa variação negativa na carteira desse FII, né, que tem a maior exposição ao indexador aqui IPCA. E outro fato que também gerou essa queda aí no VGHF11 foi o anúncio de dividendos, né, dividendos menores aí para os cotistas, que estava oferecendo 9 centavos em dividendos para os cotistas. Com esse anúncio de 1 centavo a menos, muitos investidores venderam suas cotas. Ou seja, ainda falta uma visão de longo prazo para esses investidores. E o fundo imobiliário ele tem 2 estratégias, a de valor e a de renda. 37,4% aí do patrimônio líquido está investido na estratégia de valor, que é uma estratégia aí mais de curto prazo, justamente para agregar valor ao fundo. E 62,6% corresponde à estratégia de renda, né, investimentos aí mais de longo prazo. E aqui são todos os ativos que o fundo imobiliário ele investe, que você pode ver aqui com calma. Lembrando que eu vou deixar esse relatório e esse do VGIR11 aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E a alavancagem aí do FII é de 6,49%, bem tranquilo.
E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar sua independência financeira através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Já o VGHF11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,57. Seu dividend yield nos últimos 12 meses, 13,38%. O seu P sobre VP também está descontado, não tanto como o VGHF11, mas tem 2% aqui de desconto para você. Liquidez média diária 5,1 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E ao contrário do VGHF11, o VGIR11 teve uma valorização aqui na sua cotação nos últimos 12 meses, de 13,12%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que tirando essa queda brusca aqui em 2020, a sua cotação só veio aumentando aqui ao longo do tempo. Ele também é um fundo imobiliário da Valora, de papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele investe predominantemente em CRIs. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20%. E uma taxa de gestão de 0,80%. O seu número de cotistas supera 262 mil, seu valor justo seria R$ 9,73, então ele está barato aí na bolsa para você investir. Seu último rendimento 10 centavos por cota e seu valor patrimonial 1,4 bilhão de reais. Seu dividend yield atual é de 13,38%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 14,11%. E esse fundo imobiliário, o indexador dele é o CDI, somente o CDI. E o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima com a Selic. Então a gente percebe aqui uma oscilação também na rentabilidade desse FII, mas diferente do VGHF11. Aqui é uma oscilação mais linear, acompanhando exatamente esse movimento da rentabilidade da Selic. E isso também impacta aqui nos dividendos. Seus dividendos eles são mais lineares aí ao longo do tempo, sendo que ele ofereceu aqui 13 centavos para os seus cotistas e agora vem oferecendo aí 10 centavos em dividendos. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 17 de outubro nesse valor. Comparando aqui a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 63% contra 18% do índice. Então, abrindo aqui o relatório gerencial de setembro de 2024, a gente vê que o objetivo aqui do fundo é investir predominantemente em CRIs. É um fundo imobiliário de papel raiz. Ele encerrou o mês de setembro de 2024 com 80,3% do seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuído em 52 diferentes operações, num total investido de 1,1 bilhão de reais. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa, valor esse arrecadado na sua 8ª subscrição. Lembrando que o fundo imobiliário ele está fazendo aí a sua 9ª subscrição. Inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando direitinho todos os detalhes dessa 9ª subscrição, se vale a pena ou não participar. Eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo. Aqui o fundo imobiliário fala das movimentações aí que ele fez na carteira. Lembrando que a taxa Selic sofreu um aumento para 10,75% e a previsão, segundo os grandes economistas, é que ela aumente ainda mais, favorecendo esse FII aqui de papel que tem aí o grande indexador, o CDI. E assim como o VGHF11, ele também sofreu aí com o CRI Guaicurus, e também foram acionadas as garantias. Então o fundo imobiliário ele teve receitas em setembro de pouco mais de 16 milhões de reais, subtraindo suas despesas, ele teve um resultado de 14,7 milhões de reais e ele distribuiu em dividendos 14,6 milhões de reais, ou seja, distribuir um valor menor aí para os seus cotistas, e isso é muito bom, gerando aí 10 centavos por cota. E o fundo ele também comenta que encerrou setembro com uma reserva de caixa acumulada de 2 centavos por cota.
Aqui a gente pode ver toda a carteira de CRIs desse fundo imobiliário. Também é uma carteira bem extensa, porém ele tem algumas concentrações aqui que você tem que ficar esperto, né? Porque se houver algum problema, por exemplo, com esse CRI Elbor, a gente está falando aqui de mais de 15% aí do patrimônio líquido que pode ser comprometido. Aqui embaixo tem outro CRI Elbor, então é um ponto aí de atenção aí para você. Porém, é um fundo imobiliário high grade, né? Seus ativos, tirando o CRI Guaicurus, estão adimplentes. Ele tem 80,3% do patrimônio investido em CRIs e 19,7% em caixa. E esses CRIs, 100% estão indexados ao CDI. E aqui embaixo você pode ver aqui todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe mais detalhadamente. E a alavancagem do fundo também é bem tranquila, de 4,67%. E aqui eu fiz um quadro comparativo, você pode inclusive pausar o vídeo para você tirar um print entre o VGHF11 e o VGIR11. A gente consegue ver aqui que o VGHF11 ele ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Já o VGIR11 ele ganha 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, apesar dessa queda aqui no VGHF11, ele tem indicadores aí que estão melhores que o VGIR11. E eu vejo aí o VGHF11 nesse momento como uma grande oportunidade, porque o fundo imobiliário não perdeu seus fundamentos, né? Ele não tem aí grandes problemas financeiros, calotes financeiros, não está passando por nada disso. Apenas o resultado aí do FII que acabou sendo menor devido à deflação, cotas de FIIs que ele tem aí na carteira, mas isso é normal, fundos imobiliários passam por isso todo o tempo. E você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Não olhar apenas curtos espaços de tempo, mas ao longo prazo. E esse fundo imobiliário ele pode ter inclusive uma grande valorização lá na frente. O VGIR11 também é um grande fundo imobiliário excelente, tá? Não é porque ele perdeu aqui que ele é um fundo imobiliário ruim, muito pelo contrário, é um fundo imobiliário que vem apresentando bons resultados, excelentes resultados, né, ao longo do tempo, mas eu vejo aí o VGHF11 como uma grande oportunidade de você comprar um bom FII pagando aí menos. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião sobre esses dois FIIs? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo tudo sobre a subscrição do VGIR11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.